Sejam muito bem-vindos ao podcast Família e Fé. Eu sou o Thiago. E eu sou a Rafa, e é uma alegria estarmos aqui junto com vocês para fazermos essa jornada de 24 dias até o Natal. Então, nós estamos nessa jornada lendo o Evangelho de Lucas e hoje nós vamos meditar baseado em Lucas 11 e Lucas 12, onde nós vamos estar meditando a respeito de oração. Sim, oração é uma das práticas fundamentais para uma família desenvolver uma fé saudável, um ambiente familiar que seja saudável para os cônjuges, para os filhos. E nesses dois capítulos, de tantos ensinamentos que Jesus traz, nós queremos focar em alguns versos a partir do verso 5. Lucas 11 começa com os discípulos pedindo a Jesus que os ensine a orar. Eles dizem: João Batista ensinou os discípulos dele como orar. Nos ensine também como orar. E Jesus começa com a bem famosa, conhecida oração do Pai Nosso, que não é simplesmente uma sequência de palavras para nós simplesmente repetirmos na oração, mas essa chamada oração do Pai Nosso nos dá um modelo para nós aprendermos como glorificar a Deus, como praticarmos ações de graças, as nossas petições, o pedido do perdão. É um modelo para nós desenvolvermos a nossa oração de uma maneira muito pessoal, muito Sim. sincera, né, Rafa? Sim. Então vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para nós compreendermos essa passagem que nós vamos ler hoje. Nós convidamos a vocês a estarem agora abrindo a sua Bíblia, o seu app, ou só ouvir o que nós vamos falar. Então nós vamos meditar em Lucas 11. Senhor, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui juntos e pedimos, Pai, fale conosco através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, pulando esses primeiros versos que nós conhecemos bem, a oração do Pai Nosso, a partir do verso 5, Jesus lhes disse, ainda sobre oração: suponham que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga: amigo, me empreste 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro responda: não me incomode, a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar a você o que me pede. Digo a vocês que, embora ele não se levante para dar-lhe o pão porque é o seu amigo, por causa da importunação, se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu digo, Lucas 11, verso 9, peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta a vocês, pois todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Jesus ainda diz: qual pai do meio de vocês, se o filho lhe pedir um peixe, lhe dará, ao invés disso, uma cobra? Ou se o filho lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então Jesus está falando sobre tanto a prática da oração, sobre como também nós podemos desfrutar através da oração comunhão com Deus. Eu me lembro, logo depois que eu e a Rafa decidimos dar um passo de fé, talvez um dos maiores da nossa vida, cada dia nós vivemos pela fé, mas gostaria de compartilhar uma história que nós tivemos depois que nós decidimos obedecer o chamado de Deus para vivermos como hoje. Eu e a Rafa somos missionários, estamos aqui em Austin, no Texas, seguindo uma direção que Deus nos deu. Nós deixamos nossos trabalhos, eu trabalhava na Petrobras, a Rafa era funcionária do estado de São Paulo, e Deus colocou nos nossos corações com muita paz, com muita confirmação que nós deveríamos deixar, eu não digo deixar tudo, mas deixar aquelas carreiras para trás e avançarmos para dedicarmos nossas vidas para abençoar outras famílias com o Evangelho de Jesus Cristo. Nós tivemos um tempo de formação bíblica num seminário em Dallas e depois disso nós sabíamos que Deus ainda tinha uma missão para a gente aqui no estado do Texas. E nós começamos a orar e esperar em Deus. E eu tive a oportunidade um dia no carro com um mentor, um homem muito sábio que Deus me deu para me abençoar nessa caminhada da fé. Eu compartilhei com ele sobre como eu estava orando e já um pouco preocupado, ansioso, tendo uma esposa, tendo os filhos. Depois de 3 anos de estudo, nós investimos todas as nossas finanças nesse tempo de preparo ministerial e nenhuma porta se abria. E ele me disse: Tiago, oração não é apenas pedir. Oração é pedir,
buscar e bater na porta, mencionando esse texto de Lucas capítulo 11, né, Rafa? Sim, então aquilo ali ele encorajou nós continuarmos enviando currículo para Uhum, ver as oportunidades que tinham para a área que nós queríamos de missões. E Deus, uhum, para a glória de Deus, né, abriu essa porta aqui em Austin para gente, chamado Austin também, né? Aqui a gente fala Austin, ou Austin, do jeito que você achar melhor. E Deus nos trouxe para cá. No início foi uma adaptação de toda a rotina, cultura uhum. que tinha deste lugar, mas hoje nós podemos ver tudo que Deus fez, nos trazendo para cá, nos dando uma família de fé que nós temos aqui em Austin, também Uhum. dando oportunidade de ministrar não somente para americanos, mas pessoas de muitas nações diferentes através dos Sim, serviços de missões que nós fazemos aqui na cidade de Austin, né, meu sim. amor? Nós nunca tivemos um amigo, um conhecido. Havíamos passado por Austin uma vez, indo a San Antônio rapidamente, mas não tínhamos nenhum contato. E Deus abriu essa porta com muita paz, com muita confirmação de que nossa família deveria vir ter esse tempo aqui e por isso somos muito gratos. Tudo Sim. isso foi a partir não apenas da prática da oração, que já era uma disciplina da nossa família, mas do aprendizado de que a oração inclui também o buscar e o bater na porta. Jesus fala também sobre a prática da insistência. Tudo aquilo que nós decidimos em oração, com fé, buscar de Deus, nós podemos receber. Mas eu e a Rafa temos aprendido que não basta simplesmente saber técnicas de oração, não basta você insistir na oração até você obter os seus resultados. É importante também na prática da oração, no contexto familiar, buscarmos discernir quais são as vontades de Deus para a nossa família, buscar entender que Deus tem um tempo certo, Ele tem muitas vezes planos que estão muito acima dos nossos próprios planos, Ele tem caminhos que são muito melhores do que os caminhos que nós entendemos ser bons. Nós temos ideias, nós temos sugestões e Deus sempre tem algo melhor para nos surpreender. Sim, a gente sabe que Deus sempre responde às orações, mas nem sempre Ele responde da forma que nós pensamos que Ele vai responder. Então, Deus, quando nós clamamos a Ele nos ouve, mas muitas vezes vem exatamente da forma que a gente espera, como nós temos orado, mas Deus, às vezes, Ele tem planos superiores, maiores do que nós temos. E às vezes um não de Deus, o que parece ser um não, é uma próxima porta, é uma Sim. próxima oportunidade. Aquilo que às vezes a gente pensa que é não e Deus fala sim, esse é o caminho, essa é a promessa que eu tenho para você e sua família. É algo que é maior também do que nós poderíamos imaginar, se caso nós gostaríamos que fosse um não a resposta de Deus. Então que nós possamos estar sensíveis e abertos para essas direções, orar, pedir, bater, ser insistente na oração, mas saber que Deus, ele sempre tem um plano. Nada é surpresa. Ninguém pega Deus de surpresa, porque ele sabe. E ele sabe o que ele tem, ele sabe desde quando ele nos criou os planos que ele tem para a nossa vida. Sim. Então nós queremos encorajar vocês a colocarem em oração. E a oração não é para substituir. Muitas vezes nós estamos preocupados, ansiosos, não é para vir e tirar. A oração nos ajuda a deixar de estar ansioso, mas né, a oração muitas vezes não retira o problema que nós estamos passando, mas ela nos ajuda Uhum. a passar por esses problemas, pelas circunstâncias, pelas dificuldades, com uma outra perspectiva. Nós Sim. muitas vezes trocamos o nosso olhar. Aquilo que parece difícil, nós começamos a ver. Existe esperança, existe um caminho, existe alguma forma que nós podemos fazer diferente para alcançar outros resultados. Então, a oração nos ajuda a acalmar o nosso coração, a talvez num momento de dificuldade, tirar a ansiedade, o medo e nos mostrar que mesmo em meio às circunstâncias nós podemos desfrutar da paz e da presença de Deus, que Ele está Uhum. cuidando de nós, né, meu amor? Sim, outra lição muito valiosa para a nossa família sobre esse conceito da oração é o que Paulo, o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, quando ele disse: "Não estejam ansiosos acerca de assunto algum, mas em tudo, através da oração, com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus." E a promessa é que a paz de Deus, uma paz que está além de todo entendimento humano, guardará os corações e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Então nós aprendemos também um momento de grande ansiedade para nós, ainda nessa transição, quando nós estávamos deixando a nossa carreira para nos dedicar à vida de missionários, obedecendo um passo de fé que Deus nos pedia,
nos pedia, um senhor também muito sábio, o irmão Humberto, grande amigo, compartilhou conosco esse verso que nós já conhecíamos, mas quando o irmão Humberto leu esse verso para nós, uma mesa de café, essa palavra entrou no nosso coração, trazendo uma convicção, trazendo uma revelação que nós gostaríamos de compartilhar contigo. A verdade de que quando nós oramos, entregando a Deus os nossos pedidos e também reconhecendo com gratidão tudo que Deus já tem feito pelas nossas vidas, nós desfrutamos, como a Rafa disse, diante dos desafios que ainda nos aguardam, desfrutamos dessa paz que excede todo o entendimento humano. Guarda nossas mentes e nossos corações em Cristo Jesus. Então eu e a Rafa queremos orar por vocês. A Bíblia diz que a oração é essência do cristão. Não tem como nós vivermos um relacionamento com Deus, vivermos uma vida familiar bem-sucedida sem a prática da oração. Martinho Lutero disse muito interessante que é impossível para um cristão viver sem oração, assim como é impossível uma pessoa estar viva sem respirar. Você até pode prender sua respiração e ficar alguns poucos segundos, mas não é possível estar vivo sem que esteja respirando. Assim também é impossível para um cristão viver uma vida sem oração. Max Lucado também disse algo muito interessante. Por mais estranhas, por mais imperfeitas que sejam as nossas orações, elas fazem uma diferença, porque o poder da oração está naquele que responde e não naquele que ora, que faz os pedidos. É muito interessante nós praticarmos essa oração como cônjuges, com os nossos filhos, como família e enfrentarmos qualquer dificuldade que venha diante de nós com paz no coração, experimentando os extraordinários milagres que Deus tem para a nossa família, porque Jesus vê cada um de nós, Jesus vê você nesse momento em que você está agora. Eu e a Rafa estamos aqui, inclusive, para orar com você, né, Rafa? Sim, e algo sobre oração, oração é algo simples, é algo poderoso, mas é simples, é nós conversarmos, falarmos com Deus. Então não precisa ser com palavras rebuscadas, palavras que parecem bonitas diante dos homens, mas a principal oração é quando nós estamos com o nosso coração quebrantado, o nosso coração diante de Deus, humilde diante de Deus, e Ele ouve a nossa oração. Muitas vezes a oração pode ser em forma de choro, você está tão angustiado, tão apavorado ou com alguma situação que você não consegue nem falar, você consegue chorar diante de Deus. E isso daí é uma forma também de expressão diante de Deus do clamor do nosso coração. Então não fique preocupado da forma que você ora, das palavras que você vai colocar, mas simplesmente abra o seu coração e coloque a sua necessidade. Fale como se você fala com um amigo, com uma pessoa, como você falaria talvez pessoalmente comigo, com o Tiago, ou você fala com uma pessoa próxima de você. É a mesma forma que você pode, com toda a honra, com todo o respeito, mas com a simplicidade do conversar, falar com Deus. Então, nós oramos aqui, mas nós encorajamos a vocês também a estarem em suas casas orando, colocando os seus pedidos e orar também junto com seus filhos, com a sua família e ter essa prática de oração. Sim, só mais alguns versos, nós mencionamos Lucas 11, eu queria ler alguns versos de Lucas 12 também. Hoje esse episódio é baseado em Lucas 11, 12, e no capítulo 12 do Evangelho de Lucas, diz assim no verso 6, não se vendem 5 pardais, 5 passarinhos por 2 asses, contudo, nenhum deles é esquecido diante de Deus. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais, do que muitos passarinhos. Então Jesus nos lembra de que Deus é nosso Pai, Ele se importa conosco, Ele é o primeiro interessado no nosso sucesso, na resolução dos nossos conflitos, na solução dos problemas que você está atravessando. Então a Rafa vai estar orando agora pela sua vida e pela sua família, eu quero concordar com ela em fé e te convido também a colocar o seu coração em fé diante de Deus, participar conosco desse momento de oração. Amém. Vamos orar então. Pai, muito obrigada. Sempre é com gratidão, com alegria, com expectativa que nós oramos, colocamos nossos corações diante de Ti. Pai, nos ensine a orar, assim como os discípulos clamaram ao Senhor pedindo que ensinasse a orar. Eu também te peço, Pai, nos ensina a orar a cada dia, que nós possamos reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, que nós possamos saber, Pai, que nós precisamos da Tua ajuda e colocar diante de Ti cada situação, cada causa. Obrigada, Pai, por todas as orações que nós temos oportunidade de fazer. Obrigado por suas respostas, obrigado pelos sims, obrigado pelos nãos. E é isso que eu te peço sobre as famílias, sobre as vidas.
sobre esses homens e mulheres que estão aqui unidos conosco em oração. Pai, recebe o clamor desse coração, recebe, Pai, aqueles pedidos que estão no interior, que estão no íntimo, que muitas vezes nós nem conseguimos falar, expressar, Pai, mas o Senhor é aquele que recebe essa família que tem clamado, esperado por um milagre, essa família que tem esperado pela provisão, uma família que tem esperado, Pai, por paz, tem sido dias difíceis. Nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que acalma a tempestade. O Senhor dá ordem, Pai, à tempestade para que ela pare. E nós pedimos, Pai, nós clamamos a Ti, o Senhor que acalma as tempestades, o Senhor que cura, Pai, os enfermos, o Senhor que traz restauração, Pai, de relacionamentos. É o Deus, Pai, que nós estamos clamando. Então eu coloco diante de Ti esse homem, essa mulher. Eu coloco diante de Ti, Pai, esse choro, talvez, que tem sido, Pai, derramado, essas lágrimas que têm sido derramadas diante de Ti. O Senhor fala na Tua palavra que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, Pai, vem pela manhã. Sim, Enxuga, obrigado. Pai, essas lágrimas, enxuga esse desespero, tira, Pai, essa falta de esperança e traga, Pai, renovo, transformação de mente. O Senhor fala que é para nós renovarmos a nossa mente. Renova a nossa mente e ajuda-nos, Pai, a ver a esperança que há em Ti. Ajuda-nos, Pai, como nós já conversamos sobre a fé, até a fé, Pai, mesmo que nós não podemos ver um palmo à nossa frente, ter a fé, Pai, que o Senhor tem cuidado de nós e das nossas famílias e tem recebido, Pai, o nosso clamor e a nossa oração. Então traga hoje, Pai, aquilo que o Teu filho e a Tua filha necessita. Nós oramos e oramos em concordância com as necessidades, Pai, dos Teus filhos e filhas amadas. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Oramos em concordância pela sua vida. Eu e a Rafa também teremos uma alegria de interceder especificamente por você. Se você deseja nos enviar uma mensagem, escreva para o e-mail info@familiaefé.com, info@familiaefé.com. Nós damos as boas-vindas aos seus pedidos de oração, à sua história, para que nós possamos orar especificamente por você. Estamos caminhando 24 dias até a véspera do Natal, lendo o Evangelho de Lucas, que tem 24 capítulos. Se você não começou, você pode começar hoje, dia 11, dia 12. Comece lendo o mesmo dia, o capítulo relativo. Quando for dia 13, leia o capítulo 13. Assim, no dia 24 de dezembro, nós estaremos chegando na véspera do Natal, concluindo a leitura do Evangelho de Lucas. Eu e a Rafa temos essa alegria também de compartilhar essa jornada com vocês, orando pelas suas famílias e avançando 24 dias com Jesus. Sim, então né, que Rafa? cada dia, quando você pega a sua Bíblia, leia ali esses textos, possa ser muito, muito bênção. Nós temos sido muito abençoados e encorajados em cada movimentação, em cada história que nós vemos de quando Jesus estava ali com as pessoas, curando, ensinando, fazendo tantos ensinos que muitas vezes são duros, mas que são tudo ensinamentos para que nós possamos viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então Deus abençoe muito a sua vida, a sua família, amamos vocês.